a ausência de cabelo não reflete a ausência de habilidade. E tem muito jogador careca que dava aula em campo, que a gente ficava admirado pelo que eles jogavam. E é isso que a gente vai montar aqui. A seleção dos carecas, os maiores carecas dos anos 90 pra cá, porque eu tô falando dos caras que eu vi jogar, né? Porque senão a gente vai se perder um pouco aqui. Inclusive, Careca, que era um jogador que se chamava Careca, mas não era careca. Eu já fiz vídeo com ele, inclusive, contando a história, porque ele, se você não viu, vai me seguir lá, Futebol do Rafa. E tamo junto. E bora começar a nossa seleção. No gol, Rogério Ceni vai começar. E eu vou ser sincero aqui. Só da Copa de 2002 era Marcos, Rogério Ceni e Dida. 3 goleiros carecas e eu poderia escolher qualquer um dos 3. Como goleiro, embaixo da trave, eu até preferi o Marcos. Mediaticamente, internacionalmente, eu acho que o Dida foi mais relevante. Só que para a história do futebol, o Rogério Ceni é muito subestimado. E a gente precisa de um cara também que saiba bater falta e um cara que também tem um poder de liderança. E o Rogério Ceni foi absurdo. Talvez se eu montar essa seleção de novo amanhã eu coloco o Marcos ou o Dida. Mas hoje, Rogério Ceni coloca o nosso início aqui para nossa seleção dos carecas. Não tem como. E ele foge, né? É careca até hoje, não fez implante, não fez nada. Outros jogadores fizeram isso, mas a gente só vai colocar aqui os caras que se mantiveram assim. E na zaga, a gente já pula pra zaga. Aqui a gente faz o esquemas goleiro, zagueiro, lateral. Eu não gosto de falar lateral primeiro. E na zaga, Stan. Poucos lembram de Stan, mas eu vou te falar um pouco dele aqui. Um cara que jogou em Manchester United, o cara que foi titular do Milan, numa época que eles tinham Maldini e a rapaziada toda, que a Itália era referência em zagueiro, e o Stan, um cara gigante, zagueirão, que você fala, pô, esse cara é brucutu? Não, ele jogava muita bola e pra muitos é considerado um dos melhores zagueiros da história e conhecido por ter aquela careca que reflete de longe no sol e vira ponto de referência. E ele tinha que estar na nossa zaga ao lado de outro careca, que esse era careca por opção. Era careca por opção, não era pra estar na nossa seleção, mas o cara foi melhor jogador do mundo como zagueiro. Então, Fábio Cannavaro, que era um careca estiloso, que raspava o cabelo e tudo mais, mas faz a nossa dupla de zaga junto com Stan e Cannavaro, acho que aí estamos bem servidos, ainda mais com o Rogério Ceni no gol. E aí a gente pula para os nossos laterais. E aí, lateral, como a gente vai fazer um time um tanto... Acho que de todas as seleções aleatórias que eu vou montar, essa seja mais consciente. Aqui dá pra jogar pensando não só na parte ofensiva, porque quando o pessoal monta a seleção aleatória, tá com um monte de meio ofensivo, um monte de atacante, esquece da zaga. Aqui eu pensei na defesa. Então, como no meu lateral esquerdo vai ser Roberto Carlos, que aí não tem discussão, um dos melhores, se não o melhor lateral esquerdo da história, que tinha uma bomba no pé esquerdo, se falta de perto quem vai bater o Rogério Ceni de longe é o Roberto Carlos. Na direita, um cara que jogava de zagueiro, de lateral esquerdo, de lateral, Lilian Thuram, francês, pai do Thuram, que hoje joga na Inter de Milão, mas que defensivamente era um absurdo o Thuram jogando, defendia muito bem e vai dar essa... Às vezes a gente consegue até jogar com 3 zagueiros nesse sistema para dar uma liberdade pro Roberto Carlos chegar lá na frente, para jogar com a nossa rapaziada ali no meio campo, porque nosso meio campo também tem muita qualidade. Eu pensei, vou falar para você, quem eu tive que tirar desse time para montar esse trio de meio de campo. Cambiasso, Veron, Alex Cabeção ficou de fora, Kanté seria um baita volante, eu quase coloquei também na nossa seleção. O Maicon, lateral direito, podia ser nosso lateral direito, que vai ficar no banco também. Só que o meu primeiro volante é Vieira, que jogou muito no Arsenal, aquele Arsenal que foi campeão invicto da Premier League, um cara que sabia defender muito bem, mas também fazia o meio campo jogar, dava qualidade, às vezes ele jogava com o Gilberto Silva, brasileiro, que também é outro careca, que também é volante, mas o Vieira era qualidade e aqui a gente precisa de um jogador que dê liberdade pro nosso meio campo e deixar o Roberto Carlos subir também, e nosso meio campo sabe dar passe. Porque é Zidane e Iniesta. E Zidane é óbvio, né? Um dos maiores jogadores da história, talvez no ranking de maiores jogadores, ele seja o primeiro careca ali na escalação. Acho que tem outro aqui, na verdade, que talvez fique na frente dele. E ele também, além do Rogério Ceni, que tem essa qualidade de ser técnico, o Zidane vira o nosso líder no meio campo, distribuindo passes. Ao lado dele vai ter o Iniesta, que também é careca desde que subiu da base do lado do Barcelona. Pô, Zidane, Iniesta de um lado, jogadores campeões de Copa do Mundo. Iniesta fazendo gol na final. Zidane também fez gol na final de 2006, apesar de não ter sido campeão, mas foi campeão em 98. Baita meio campo. E aí, o nosso ataque tem que brilhar. O nosso ataque sem cabelo tem um cara que eu coloquei na ponta direita, que talvez não tá no escalão ou na prateleira
dos maiores jogadores da história do futebol. Mas, como quem tá montando a seleção sou eu, como eu sou o técnico, eu coloco quem eu quiser e você pode criticar aí nos comentários. Mas não tem, na verdade até tem, mas poucos pontas direitas eu gostei mais de ver jogar, como Arjen Robben do Bayern de Munique, que era conhecido também por ser careca desde que subiu pro profissional, e ele só tinha uma jogada que era cortar pra esquerda e bater com R2 no canto, mas ninguém conseguia pegar, corria muito, jogava demais, participou daquele Bayern que foi campeão de tudo, que tinha Ribéry do outro lado, e Robben vai estar na nossa escalação sim, porque quem tá montando a seleção sou eu, e você pode discordar de mim. E na ponta esquerda, um cara que eu confesso que eu não gostava tanto, porque quando eu comecei a acompanhar futebol, esse cara tirou o maior sonho que eu tive. Ele fez o Brasil ser eliminado de uma Copa do Mundo, e ele jogava com Zidane demais, mas também no Arsenal jogou demais, e para muitos é um dos jogadores mais injustiçados pelo The Best, pela Bola de Ouro, que é Thierry Henry, que vai compor nosso trio de ataque, que tem Robben de um lado, Henry do outro, só que o Henry era muito fã de um cara, que não tem um jogador de futebol que não é muito fã dele, e quando ele ficava careca, ou só com um cabelinho de cascão aqui na frente, não tinha jogador melhor que Ronaldo Fenômeno para fechar a nossa escalação. Então só para lembrar aqui, Rogério Ceni, Stan Cannavaro, Roberto Carlos Thuram, meio campo com Vieira, Zidane, Iniesta, e o ataque Robben, Henry e Ronaldo Fenômeno. Com um time desse, com qualidade no meio de campo, com uma defesa sólida e um ataque que sabe ali fazer gol, mas não aqueles caras brucutu, não é aquele camisa 9 para fazer gol de cabeça, tem que ter um técnico que sabe fazer a bola rodar, e não existe outro nome além de Pepe Guardiola para ser o nosso técnico aqui. Eu convoquei, mas o Guardiola vai comandar essa super seleção dos carecas. Então é o seguinte, ó, discordou, concordou, já se inscreve no canal, já deixa seu like, seu comentário e deixa a sua seleção dos carecas aqui também. Tamo junto e até o próximo.